A Escritura nos apresenta Deus como justo juiz. E um dos aspectos do entendimento bíblico que podemos ter sobre o justo juiz é que ele nos faz justiça, ele nos defende. E nós precisamos entender como essa compreensão afeta de maneira prática a nossa fé. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor esses princípios. Estou hoje em Caratinga, cidade mineira, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O Senhor Jesus, ensinando em Lucas, no capítulo 18, sobre a oração, ele declara no verso 7, início do 8, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Nós temos uma parábola onde Jesus fala a respeito de um juiz iníquo, de uma mulher que é insistente, e ele usa isso para comunicar verdades a respeito da oração. E ele termina apresentando não uma comparação entre um juiz que é chamado de iníquo com Deus. O que ele nos apresenta, na verdade, é um contraste. Tipo, se esse juiz iníquo, sem nenhum valor, já atendeu a mulher só porque estava sendo importunado, será que Deus, que nos ama, que se importa conosco, que é justo, não nos fará justiça? Agora, Jesus também está falando de um Deus que faz justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Daqui a pouco eu quero falar de como o entendimento do Deus que nos faz justiça deve afetar a nossa conduta prática e diária. Mas nesse momento a frase de Jesus, Deus fará justiça aos seus escolhidos, nos faz entender exatamente quem Deus é e o que ele faz, o Deus que nos faz justiça. Então temos alguns textos bíblicos e, evidentemente, nesse pequeno período de tempo não dá para ser exaustivo, mas eu quero apresentar vários deles que nos ajude a perceber que a Bíblia vai construindo esse entendimento ao longo da sua exposição de que nós podemos esperar isso de Deus. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele faz a seguinte declaração, e está registrado em 1 Samuel 24:15, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Em outras palavras, Davi está dizendo, você sabe que eu sou inocente, eu nunca lhe fiz o mal, eu apenas lhe servi e você simplesmente se levantou contra mim. E ele está dizendo, eu não vou me defender, né? Ele estava fugindo para salvar sua vida, mas não aceitou o conselho de ninguém de ferir Saul. Ele diz, eu não vou, né, julgar com as minhas próprias mãos. A declaração dele é que ele, Deus, o juiz, examine e defenda a minha causa. Quando temos a compreensão de que há um Deus como juiz, não apenas evitamos cometer um juízo que não nos cabe, como também podemos descansar na segurança, né, de um caráter, né, inquestionável, que é o caráter de Deus. A Bíblia diz que, né, um dos atributos de Deus é a justiça. A justiça é a base do seu trono e nós precisamos olhar para ele como esse justo juiz. Em Jeremias, no capítulo 11, no verso 20, nós temos um clamor do profeta que sinaliza exatamente a mesma coisa. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Te confiei a minha causa eu coloquei nas tuas mãos. Eu quero ver o Senhor agindo, né? Ele também usa a expressão não só de Deus como justo juiz, mas que prova o mais íntimo do coração. Algo que vale sempre destacar é que Deus não julga apenas ações, mas também as intenções. Muitas vezes o que a pessoa está fazendo, só a ação por si, não poderia necessariamente ser considerada errada, mas quando isso é feito com uma motivação errada, e Deus é quem examina os corações, isso não nos cabe julgar e não temos essa capacidade, ele também vai levar isso em conta, né? Agora, quando a Bíblia chama cada um de nós ao entendimento de que Deus é o juiz, ela também quer nos colocar no nosso lugar, dizendo o lugar de juiz é de Deus, não é de vocês. Ou seja, basicamente nós temos orientações para que a gente não atrapalhe a justiça divina. Então me deixe explicar isso melhor. Em Tiago, no capítulo 1, versos 19 e 20, eu vou ler ao meio da revista e corrigida, nós lemos, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Normalmente a nossa inclinação é que nós somos prontos para falar e para se irar, para se exaltar, mas somos tardios para ouvir os outros. A Bíblia nos chama a uma ação contrária.
precisamos de prontidão para ouvir e precisamos ser tardios tanto para falar como para se irar. Por quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós nos iramos, quando nós decidimos julgar, nós impedimos Deus de agir como justo juiz. Concordam com isso as palavras do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Romanos, diz lá no capítulo 12, no verso 11, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando a Bíblia diz para não fazermos justiça com as próprias mãos, mas dar lugar à ira de Deus, a Bíblia está dizendo, se você agir como juiz, o justo juiz não vai te defender. Mas se você entregar a ele e permitir que ele manifeste o seu juízo, então Deus vai trazer retribuição. Aqui eu preciso mexer no assunto do perdão. Porque depois de mais de 3 décadas como pastor, aconselhando muitas pessoas que foram feridas, magoadas por outra, a praticar a ordenança, não a sugestão do perdão, a ordenança bíblica, alguns costumam alegar, mas é injusto. A pessoa fez o que quis e agora fica por isso mesmo. E minha pergunta às pessoas é, quem foi que disse que fica por isso mesmo? Quando você perdoa, você está dizendo, eu não vou me vingar, mas você está entregando isso nas mãos do justo juiz. Quando você se ofende, não perdoa, quando você se vinga, aí sim vai ficar por isso mesmo. Porque Deus não poderá fazer justiça, e a justiça dele é aquela que realmente nós deveríamos esperar. Isso significa o quê? Que eu e você temos que crer de coração e nos entregar num gesto de confiança àquele que julga retamente. É o que a Bíblia fala sobre Jesus. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, dos versos 21 a 23, nós lemos assim, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Qual exemplo de sofrimento Jesus nos deixou? Será que eu e você temos que também ser pendurados numa cruz e sofrer fisicamente como ele? Não é isso que o texto está falando. Vamos seguir lendo o texto. O texto continua, depois de falar que ele deixou exemplo para a gente seguir os passos, diz ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quando eu e você insultamos de volta, pecado será achado nos nossos lábios. Quando nós maltratamos de volta, seremos achados em pecado. A Bíblia diz que ele não agiu de forma errada, ele se entregava àquele que julga retamente. É um ato de confiança. Quando eu e você escolhemos perdoar, quando eu e você escolhemos não revidar, quando eu e você escolhemos muitas vezes até nem nos defendemos e ficar explicando, mas nos entregamos a Deus, nós podemos esperar. Ainda que não vejamos algo acontecer tão depressa, pelo menos na nossa perspectiva e na nossa avaliação de tempo. Veremos no final das contas, como Davi viu, Deus julgando um Saul, por exemplo, e defendendo a sua própria causa. Agora, isso não significa que nunca você possa se defender. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, de 3 a 5, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que nós não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quando Paulo está dizendo, a minha defesa diante dos que me questionam é essa, nós precisamos separar algo. Ele está escrevendo a um grupo de irmãos, e ele está falando de gente que tinha acesso e liberdade para questioná-lo pessoalmente. E agora ele diz, minha resposta aos que me questionam é essa. Uma coisa é defender-se a pessoas que por confiar em você lhe darão o benefício da dúvida, e vão lhe pedir explicação. A outra é muitas vezes tentar se explicar para quem nem conhece você. Normalmente eu digo às pessoas, quem te conhece não precisa da sua explicação. Quem não te conhece provavelmente não a aceite. E nós vivemos numa época em que as pessoas se preocupam demais em tornar público as suas explicações. Toda hora tem gente indo para a internet, para a rede social, discutindo coisas que não deveriam ser discutidas lá. Não significa que nunca vamos nos defender, mas alguns ambientes, entre amigos, entre pessoas de seriedade, nós podemos dar satisfação. Outra coisa, nós vemos quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos, foi preso injustamente, passa por um julgamento sumário que não respeitou seus direitos de cidadão. No dia seguinte, alguém notifica e diz, olha, agora vocês podem ir embora da prisão. E Paulo diz, o quê? Vocês nos julgaram sem nos respeitar como cidadão romano e agora, na surdina, querem que a gente saia de manso? E diz de jeito nenhum. Os magistrados que venham aqui se retratar diante das pessoas pelo que fizeram. Eu muitas vezes pensava, eu no lugar de
Paulo teria saído correndo da cadeia, o importante é ser livre. Ele diz, não, agora eu quero o conserto. Então, há momentos de certas defesas públicas, principalmente, né, quando temos as questões de difamação. Mas nós estamos falando de um fórum específico. Aqui, Paulo está levando a discussão para o fórum específico, que é o terreno da justiça. E muitas vezes nós gastamos tempo demais num fórum que não é nosso, ou debatendo coisas na internet, ou praticando a maledicência, aproveitando uma suposta injustiça para a gente ficar falando mal, e não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós precisamos crer, confiar, nos entregar àquele que julga retamente, com uma consciência, né? O próprio Jesus diz, Deus fará justiça aos seus escolhidos e fará depressa. Mas quando ele diz, embora pareça demorado, significa que na nossa perspectiva, talvez na nossa ansiedade, a gente diz, poxa, ainda não aconteceu. Mas Deus tem o seu timing perfeito. Mardoqueu, por exemplo, livra, né, a vida do rei, do imperador mundial dos seus dias, de um plano e de uma conspiração para matá-lo. Pelo que lemos da Bíblia, nem um muito obrigado ele teve, ninguém agradeceu, ninguém retribuiu. Aparentemente aquilo passou batido. Mas, no momento específico, quando a mãe está preparando uma forca para ele, Deus permite que o rei descubra o que ele fez, descubra que nunca houve retribuição, e o rei decide retribuir na hora que Mardoqueu mais precisava de ajuda. Deus sabe como guardar alguns créditos, e aquilo que pode te parecer demorado. Jesus está dizendo, Deus vai fazer justiça depressa, porque ele nunca chega atrasado. Uma das coisas que precisamos entender de Deus, como justo juiz, que nos defende, que nos faz justiça, é que nós não precisamos fazê-lo, devemos confiar. E o ato de confiança significa, eu saio de cena, eu não brigo por nada, eu deixo que ele seja o meu juiz. Espero que essa consciência lhe ajude a andar de forma correta diante de Deus, a não difamar nem mesmo aqueles que te difamam, a não atacar nem mesmo aqueles que te atacam, mas entregar-se àquele que julga retamente.